nível de amizade e de companheirismo que existia entre nós. E aí, cara, eu vou lá pra frente e vou me aproximar do momento triste da tragédia. Meu Deus. É por isso que eu vou relatar isso que eu falei. Eu vou falar agora. Eu vou falar agora aqui. Cara, ficou marcado um encontro, porque o Mário, nessa época, ele estava morando em São Paulo. Uhum. E ele vinha ao Rio de Janeiro para participar do Expediente Futebol, que era o programa que eu apresentava. E aí, nesse dia que ele veio, o Vitorino estava viajando em outro país, aquelas coisas de Libertadores, Sul-Americana, ele estava por aí. Então o Vitorino não pôde participar naquele dia da reunião. Aí saímos após o programa, Mário Sérgio, Mário Sérgio e Luciano Calheiros. O Calheiros. Isso. Aí fomos ali para o shopping, no Recreio, ali, Rio Design e tal. Uma casa de vinhos ali que o Mário gostava. Sentamos ali e pedimos um vinho. Rapaz, o Mário Sérgio, de repente, assim como nós aqui estamos conversando, o Mário Sérgio começa a chorar, cara. Isso em 2016? 3 semanas antes da tragédia. Em 2016. Ele começa a chorar. E começa a fazer um filme da vida dele. Começa a falar tudo da vida dele. Falou da infância, falou da família, falou dos erros e dos acertos no futebol, falou de tudo que ele fez. Que loucura. Falou da trajetória dele, falou muito da mulher dele, a Mara, que era a pessoa que tinha salvado a vida dele. Falou da gente, porra, olha que amizade legal que a gente fez, olha quanta coisa boa a gente fez, que bacana. E ele chorava, cara, chorava. Porra, queria agradecer muito a vocês e tal. Aí eu e o Calheiro, a gente olhando aquilo, a gente tava achando, pô, tá esquisito isso aí, o Mário Sérgio tá estranho, eu nunca vi o Mário assim. Não era tão emotivo, né? O Mário era um cara que guardava muitas emoções dele. Mas aquele dia ele soltou, cara. Beleza, saímos dali, pô, Mário, obrigado por tudo, porra, que noite legal, cara, pô, fica tranquilo, tá tudo bem. Deixamos o Mário no hotel. Foi a última vez que eu vi o Mário Sérgio. Nunca mais vi o Mário Sérgio. 3 semanas antes. Aí o Vitorino não tava nessa. E aí ficou o papo, porra, temos que sair com você também, Vitorino, aquela coisa toda. Uma semana depois, Vitorino no Rio de Janeiro, Mário Sérgio não pôde vir porque ele estava em São Paulo. Rolou a mesma situação, só que entre eu, Calheiros e Vitorino. Nos encontramos. Luciano Calheiros. Luciano Calheiros, Vitorino e eu. Nos encontramos, batemos papo, conversamos e tal. E aí o Vitorino começa a fazer uma retrospectiva da vida também. dele. Também. Começa a falar, porra, cara... Mesma situação. Mesma coisa. Que aí loucura. Eu falei, porra, esses caras... E não bebeu vinho? Não, bebeu vinho. Ah, bebeu também? Bebeu. Foi a mesma coisa, só que mudou o personagem. Um era o Vitorino e outro... vinho também é um fator um condutor. Que e loucura. Na hora eu pensei nisso. Eu falei, pô, esses caras estão tomando vinhos e, quer dizer, eles estão mais soltinhos, eles estão emocionados. E aí o Vitorino foi falando da vida dele e tal... Só que aí teve uma diferença. Chorou também? Chorou também, só que aí teve uma diferença. Neste dia, o meu caminho para casa, eu ia passar na porta da casa do Vitorino, e aí eu dei uma carona pro Vitorino. Quando eu entrei no carro com o Vitorino ele começou a ir mais fundo nas recordações dele. Começou a falar do pai, começou a falar do filho, começou a falar da primeira esposa dele, começou a falar da esposa dele na hora... E começou a lembrar de tudo, porra, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e tal, porra, aquilo foi muito legal, essa minha vida é uma loucura. Quando eu estaciono o carro na porta do prédio dele, Uma semana antes, João. 2 semanas antes. 2 semanas, que loucura. Quando eu estaciono o carro, desculpa, na porta do prédio dele, cara, ele vira pra mim, juro por Deus, cara, juro por Deus que ele falou isso. Nos meus olhos, olhando nos meus olhos, ele virou pra mim e falou assim, João Guilherme, eu queria te agradecer por você ter me levado para o Fox Sport. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha carreira. Rapaz. Muito obrigado, amigo, pelo que você fez por mim. Aí ele me deu um abraço apertado. Eu falei, porra, Vitorino, vai com calma, vai dar tudo certo, você vai resolver aí os seus problemas familiares e tal. Ele falou, amigo, obrigado por tudo. Entrou no prédio. Foi a última vez que eu vi o Vitorino. 2 semanas depois... Aconteceu tudo aquilo que a gente sabe e lá estavam grandes companheiros, Mário Sérgio, Vitorino, Paulo Júlio Cleman, Deva Pascovitch, Paulo Júlio Cleman, grande figura, que deve estar felicíssimo lá no céu, porque o Fluminense foi campeão da Libertadores e ele era um tricolor fantástico. Tinha também o Rodrigo, o cameraman, Jumelo,
que era coordenador, grandes caras. Tinha até o ex-técnico do Flamengo, o Caio Júnior. Sim, eles estavam, eram vários jornalistas que estavam juntos com a delegação da Chapecoense, e outros veículos de imprensa também tinham ali os seus representantes. Para poder explicar para a galera, era um momento histórico para a Chapecoense. Histórico, final de Sul-Americana, né? Contra o Atlético Nacional. Acompanhando a delegação, exato. E a equipe toda da Fox você foi. Não estava por quê, João? Porque... Não, é isso. Pois é, essa foi a pergunta que eu mais ouvi João, no dia. Só antes de você falar isso sim. rapidinho, é porque o Sérgio Camacho Sim. pede para o João falar das premonições do Mauro Sérgio do Vitorino Chamon. Ele acabou de falar aqui alguns detalhes das conversas que ele teve com o Mário e depois com o Vitorino, né? Aline Bordalo, me lembrei o nome dela. Eu já tinha falado isso no podcast, né, sobretudo o podcast do Alexandre Araújo e da Aline Bordalo, e estou contando agora para vocês aqui também, por isso que ele está perguntando. O pessoal está agradecendo você por 2019. Muito obrigado. Obrigado a todos aí. Pereira, obrigado. Obrigado. E, cara, por que eu não estava, né? Essa foi naquele dia da tragédia, eu fui acordado às 5 da manhã pela minha esposa, porque o WhatsApp da minha esposa disparava. Dia 21. E aí, João. O que foi? O pessoal tá mandando mensagem aqui sem parar, perguntando se você estava no avião da Chapecoense. Porque o avião caiu e a equipe da Fox estava lá dentro. Meu Deus. Cara, eu acordei com o mundo caindo na minha cabeça. Eu falei, porra, o que é isso, cara? Aí liguei a televisão, comecei a acompanhar e tal. E ao longo do dia fomos para a emissora e trabalhamos. Eu poderia estar. Por que eu não estava? Por que não estava, João? Porque a Fox tinha uma linha de trabalho que ela usou durante toda a sua existência. Ela colocava equipes para acompanhar times. Sim. Por isso que eu fiz toda a trajetória do Flamengo em 2019, até a grande final. Fiz a conquista do Atlético Mineiro em 2013, fiz o título do Corinthians em 2012, Atlético Paranaense Sul-Americana em 2018. Eram equipes que acompanhavam times. E a equipe que era escalada pela Fox desde o início da Sul-Americana para fazer jogos da Chapecoense tinha o Deva e o Paulo Júlio Clemente. Deva Pascovitch, grande narrador. E o Paulo Júlio, né? O Mário Sérgio, ele não estava fazendo parte dessa equipe e nem o Vitorino. Mas eles entraram, por quê? É algo totalmente explicável. Era uma final de campeonato histórica. Você narrou a semifinal? Não narrei. Quem narrou a Chapecoense foi o Deva. Tá. E aí, final de campeonato histórica, o que eles fizeram? Porra, vamos manter o time que está fazendo a Chapecoense, mas vamos reforçar esse time. Vamos incrementar esse time com um baita comentarista, que é o número 1 da casa, e o nosso principal repórter. Incorporaram o time. Exato. Que era uma final histórica. Para representar de fato o feito, né? Isso é natural. Teve alguém que não foi? Não. Alguém que estava aqui... Não. Saiu a escala, essas pessoas vão para lá. Deva, e Mário. aí, Deva, Mário, Paulo Júlio Clemente, Vitorino. Mauro Sérgio. Os repórteres que... O repórter que estava escalado. E aí se foi. E é por isso que eu não estava lá, né? O Jonas Stelman. Chegou a hora deles, né? Jonas Stelman. Grande Jonas, um abraço pro Jonas e toda a galera lá. Obrigado, Jonas. Da S1 Live, abração pra turma lá. Então é isso, eu acredito muito que, cara, chegou a hora dessas pessoas, eles foram chamados, convocados por Deus. Eu vou responder. E tinham que estar ali. Por que o João não foi? Por quê? Porque ele tinha que narrar aquele gol, o segundo gol do Gabigol, título da Libertadores do Flamengo. Que loucura, hein, cara? As coisas são conectadas, né, João? E você ainda falou que 90% do... É verdade. Eu ainda tinha alguma coisa a fazer aqui.